Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre como que funciona o DNA da prova da Cesar Hill. Ela é muito previsível, ela vem caindo nesse mesmo modelo há muito tempo já, e o próprio edital não é um edital muito amplo na quantidade de conteúdo. O problema é que ele não lista dentro daqueles itens que ele coloca no edital o que realmente cai, tá? Por exemplo, vou pegar aqui para vocês verem o último edital mesmo, o edital 2022, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Esse aqui é o edital, tá, do Banco do Brasil de 2022, e é o que realmente cobrou, tá? Se a gente for olhar aqui, ele traz os itens que ele pode cobrar na prova. O problema é que ele não esmiuça de maneira mais clara isso aqui, tá? O que realmente vai cair dentro de um, o que não cai nunca. Compreensão e interpretação de texto. Isso aqui, pessoal, das suas 10 questões de português, 4 questões vão vir sobre isso aqui, tá? Ou vai vir de forma mais clássica, de você ter que interpretar o texto, ou ele vai fazer meio que uma mesclagem entre interpretação de texto e alguma outra coisa, alguma outra parte de português. Ele vai pegar junto disso aqui também, tá? Mas vai falar que aquele termo isolado está se referindo a tal coisa, você vai ter que interpretar e também utilizar a questão de conhecimento sobre vírgulas para você conseguir entender melhor sobre isso, tá? Questões anafóricas, catafóricas, ele vai trazer um termo lá no futuro, lá depois de um certo discorrer do texto, e vai perguntar se aquele elemento ali, aquele estava, algum verbo assim, está se referindo a tal sujeito, a tal pessoa, tá? Então, ele acaba misturando muito essas coisas ali, mas está também dentro de um pouco de interpretação de texto também. Você vai ter que interpretar, ler, entender a estrutura do texto. Isso é prática de leitura, é resolução de questões, não tem como fugir muito disso, tá? Mas deixa eu te mostrar um exemplo claro aqui, ó. Crase é uma coisa que bate muito, e realmente ele traz muito exposto isso aqui, dentro de crase. Só que quando a gente vai aqui no 3, por exemplo, aqui, ó, classe emprego de palavras. Porque tem várias classes de palavras. Por exemplo, interjeição. Quando você viu alguma questão de concurso público sobre interjeição? Eu particularmente nunca vi alguém cobrar sobre interjeição, mas é uma classe de palavra. Alguém desavisado aqui poderia aplicar muitas horas de estudo em uma coisa que nunca vai cair. E outra, se a incidência de questões é muito baixa, não importa se tem uma chance de 0,2% de cair. Cara, não estuda aquilo. Tá? Passa para frente, vai aplicar teu conhecimento, teu tempo, que é valioso, em uma coisa que vai te trazer mais resultado. Não faz sentido você acabar aplicando muito tempo em uma coisa que não tem peso nenhum para você, tá? Já, por exemplo, dentro de classe de palavras, verbos, já é uma coisa que cai muito, tá? Você vai ter que estudar muito sobre verbo. Sintaxe da oração cai demais, tá? Isso que é muito comum, principalmente quando você começar a fazer uns estudos mais avançados, entender um pouquinho mais como funciona isso, a questão de orações coordenadas, subordinadas, empregos e sinais de pontuação. Não é tudo que cai, né? São todas as pontuações que vão cair. Mas eles exploram muito a questão de vírgula, por exemplo, tá? Como é que ele isola um termo explicativo, uma coisa que cai demais na Sesgran-Hill. E isso ele não esmiuça aqui dentro. Aqui você vai saber disso aqui na hora de fazer a prova, quando você pega várias provas, começa a fazer uma análise estatística do que realmente cai, do que só está aqui por estar no edital, que não vai cair, tá? Como eu falei o exemplo aqui de interjeição, uma coisa que ele está dentro de classe de emprego de palavras, mas você nunca vai ver isso aqui numa prova de concurso. Concordância verbal e nominal sempre cai, tá? Caindo pelo menos uma questão das 10 ele vai cair sobre isso aqui. Assim como regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átomos cai muito, tá, pessoal? Cai muito. E aí, às vezes, ele traz até uma questão de... Ele não mostra aqui, mas ele traz uma partícula passivadora. Então ele acaba brincando, acaba explorando um pouquinho outras áreas, outros conceitos, tentando misturar uma coisa com a outra ali, acaba tentando confundir o candidato. Mas tem coisa que realmente cai muito, tá? Cai realmente de uma maneira estatisticamente muito maior do que outros. E isso, se você souber explorar bem, você acaba ganhando muito mais rendimento. Então, se eu sei que eu não abri o edital já, tá perto de abrir o edital, eu não tenho muito conhecimento, ou tô atrás, eu sei que eu tô muito atrás, como que eu consigo tirar esse gap que eu tô em relação a outros candidatos? Eu vou estudar aquilo que realmente tem peso, que realmente tem importância na minha prova. E eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo que não vai cair ou que cai muito pouco. Dentro do material do Arsenal, vocês vão ter as provas comentadas, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma prova, uma delas, de 2023, agora teve concurso. Ele traz aqui o português tendo
10 questões valendo o total de 15 pontos. Então, ó, dentro da prova de língua portuguesa, essas primeiras questões aqui, ó, são tudo a partir de leitura do texto, interpretação do texto e tal. Então, assim, é muito comum, igual eu falei para vocês, essa questão de analisar, interpretar o texto é uma coisa que cai muito pesado nas provas da Cesar Hill, tá? São 30, 40 pontos dentro da matéria de português, tá? Então vai estar aqui também essa prova para vocês analisar. Isso aqui é somente a prova com os comentários ali, tá? Que vocês vão poder dar uma entendida melhor, tá? E tem esse material aqui, que é o mapeamento de Pareto da prova que eu fiz para vocês, tá? O material não é muito longo, esse material aqui, mas ele traz bem esmiuçado o que eu tô falando aqui para vocês, ó. Vamos pegar aqui o que ele fala sobre português, aqui ó, português. Do total de pontos que você pode fazer numa prova, 8 pontos, dos seus 100 pontos você pode fazer 8 pontos, então 8% diretamente. Ah, mas por que você colocou 12 aqui? Isso aqui, galera, é que tem muitas questões que tem, matérias, aliás, assuntos, que tem uma pontuação muito próxima. Então eu tentei ampliar o mínimo múltiplo comum para tentar trazer números redondos, sem colocar vírgula aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui 12%, que daria o total aqui de 150%. É como se você pudesse fazer 150 pontos na sua prova, tá? Mas na prova real, como esse aqui é um número redondo bem fácil de entender, são 8 pontos. 8 pontos, total de 100 pontos que você podia fazer nessa prova, tá? Vai sair dessa matéria aqui, de língua portuguesa, nesse assunto específico aqui. Ele já traz bem mais esmiuçado para você. Então, assim, se eu tivesse que ir para a prova do Banco do Brasil, olha, dos meus 15 pontos que eu posso tirar, 15 pontos, mais da metade dele são nesses assuntos aqui, ó, interpretação de texto, concordância, crase e colocação pronominal. 4 assuntos de português eu consigo matar mais da metade da minha prova de português. Então, olha a relevância de você entender muito bem o edital, o que vai ser cobrado, que realmente cai de verdade aqui. Então, esse aqui é assunto que você não pode ir para uma prova da Cesar Hill sem saber. Isso aqui é o básico. E é saber no nível de fazer questões até não errar mais questões a respeito disso aqui. Se quer uma questão sobre interpretação, você vai acertar. Se quer sobre crase, você vai ter que acertar. Você tem que entender nesse nível. Você não vai saber mais ou menos. Não, esse assunto aqui você tem que ter certeza do que você está fazendo. É nesse nível que eu estou falando de estudo, repetição de questões, é fazer tipo uma bateria de 100 questões e você errar ali no mínimo, no máximo 2, 3 questões ali, só o erro banal ali, que você precisa só tomar cuidado, não por falta de conhecimento de conteúdo que você precisou estudar mais. Agora, outras questões aqui mais importantes, ó. Vendas e negociação dentro desses itens aqui, ó. Marketing digital inbound, métricas e conteúdo. 3 assuntos, 12 pontos na sua prova. 12 pontos você pode tirar nisso aqui. E outra coisa importante. Ah, Max, muita gente fala isso aqui para mim. Eu não sei muito matemática, então minha estratégia vai ser estudar mais matemática, porque eu não sei muito, então vou ter que aplicar mais tempo. Não cai nessa armadilha, tá? Qualquer outra matéria vai ter assuntos específicos da matemática que eu preciso apertar mais, mas é apertar dentro daquelas minhas horas de estudo ali, que já está tudo mapeado para você dentro dos próprios links que vocês vão responder nos formulários, que é a ferramenta mais importante desse curso. Ali já está mapeado para você estudar o que realmente vai cobrar, o que realmente vai cair nessa prova. Você não vai estudar toda a matemática, precisa de pelo menos 3 anos. Estudando matemática, fala que você vai gabaritar, vai fechar essa prova do concurso aqui. Então aqui tá mastigado de uma maneira que você vai estudar o que realmente vai cair. 5 pontos. 5 pontos na sua prova de matemática. Vai vir de juros compostos, e dentro de juros compostos ele engloba taxa, valor futuro, valor presente, tá? Sistema price e sistema saque. De tudo que pode cair de matemática financeira, tá dentro disso aqui. Basicamente é 2 assuntos, tá? Juros compostos, que dentro dele tá taxa, valor futuro, valor presente e tal, e o sistema dos 2 comuns, mais comuns que tem, price e saque. Tem outro sistema de amortização? Tem. Tem o americano e tal, tem o misto, mas aqui é o que realmente pode cair na tua prova. Beleza? Juros composto, taxa, vai ter que saber o cálculo de taxa, não é algo muito complexo, mas entenda, ó, dentro do universo de matemática, que é muita matemática financeira, que é muita coisa, você precisa saber desses 2 assuntos, juros composto e sistema de amortização, saque e price. Veja que é muito mais reduzido. Pensa que eu tenho, na minha semana, se eu for estudar 2 horas por dia, vai dar 1 hora e pouquinho de matemática, e mais 1 hora e pouquinho de matemática financeira. Não tente fazer mais que isso. Tá? Se o teu acordo com você mesmo for de fazer 2 horas por dia de estudo, respeite o que vai estar no material lá
referente à planilha, que você monta suas horas por dia lá de estudo, tá? Olha como é que tá em matemática também. Matemática é outro universo gigante, é muito maior até. Matemática financeira é uma área da matemática, tá? Bem pequena. Então, quando a gente fala em matemática, é algo muito maior, tá? Agora, quando a gente vai pegar a matemática, especificamente para o estudo do concurso do Banco do Brasil, 5 pontos mais ou menos ali, que não dá 5 porque, como falei para vocês, vai dar um número quebrado, mas vai dar 4,5 pontos a 6 pontos da sua prova, tá? Por isso dá 5 pontos aqui. Vai vir de porcentagem, tá? Funções, progressão PA e PG, análise combinatória. Esses assuntos você consegue garantir pelo menos 4,5 a 6 pontos na sua prova, 5 pontos ali de média. Então veja que matemática, quando a gente fala matemática, o que eu tenho que aprender sobre matemática? Você vai ver que matemática é uma coisa muito grande. Mas dentro do assunto que você precisa estudar para garantir 5 pontos na sua prova, é isso aqui. É muito mais enxuto. E eu garanto para vocês, toda prova de 5 questões de matemática vai vir lá para vocês. Vai vir uma fácil, fácil mesmo. Uma regra de 13, uma coisinha mais simples. 2 de nível entre médio e fácil. Então vai ter 3 aqui no total entre médias e fáceis. E 2 nível difícil. Mas 3 questões você consegue acertar com o conteúdo que está aqui. Então, mesmo você não saber nada agora, você está entrando de paraquedas aqui, nunca estudou matemática na vida, batendo isso aqui, vai ter que fazer aprender o basicão, às vezes, ali fora, que você tinha que aprender no ensino médio, fundamental ali, que é fazer uma conta e tal. Você vai ter que passar dessa fase. Mas depois você vai pegar as outras partes sobre a porcentagem, aprender função, a forma de uma progressão aritmética, de progressão geométrica, somar essas progressões. Tudo isso vai ter fórmula, tá? Você vai ter que gravar. Análise combinatória, que cai até com uma incidência grande. Mas veja, parece que eu estou colocando muita coisa. Isso aqui é uma fração pequenininha, muito pequena, das coisas que tem dentro de matemática. Entendeu? Então você pode fazer tranquilamente, tá? Matemática, o total de pontos que você pode ter na prova é 7,5 pontos de matemática. 5 você tira disso aqui, ó. 5 desses 7,5 pontos ali, você tira com essas matérias aqui. Então, um material muito mais enxuto, é um conteúdo muito mais enxuto que você tem que estudar. Então, não se iluda acreditando que você tem que estudar um universo de coisas para conseguir ficar bom. Se o teu objetivo é passar na prova, você tem que acertar o maior número de questões, fazer o maior número de pontos. Essa é a tua estratégia final. Beleza? No próximo vídeo aqui a gente vai esmiuçar melhor sobre essa questão desse arquivo, especificamente aqui de Pareto, que ele é só um arquivo para te dar um norte, para você entender como é o DNA dessa banca. Eu recomendo muito que você leia todo ele para você entender a diferença de peso de cada matéria desse aqui. Vai ter todas as matérias, tem até da galera que faz TI também, que tá aqui no meio, tá? Esse material aqui não é pra galera de TI, mas tem material aqui para eles também. Pelo menos na parte de mapeamento aqui. Eu fiz isso. Então eu recomendo muito a leitura dele, beleza?